Fala moçada, professor André Braga, você está no Projeto Humanas. Hoje nós vamos corrigir a prova da SPSEX de História 2020. Solta a vinheta. Pois bem, nós vamos corrigir o modelo E. Portanto, se você tem outro modelo dessa prova, cuidado com a sequência das questões, beleza? No modelo E, a questão 33 fala sobre o período napoleônico. Após a Batalha de Waterloo, em 1815, Napoleão Bonaparte foi novamente derrotado militarmente, resultando no seu exílio na Ilha de Elba. Qual foi esta segunda batalha decisiva? Moçada, o próprio enunciado é muito confuso. Ele diz que o Waterloo, que aconteceu em 1815 de fato, foi a batalha decisiva, o que também é um fato. Porém, ele cobra uma segunda batalha decisiva. Bom, Waterloo foi a batalha decisiva, que levou Napoleão ao exílio na ilha de Santa Helena, não na ilha de Elba. Então também há uma imprecisão, são várias imprecisões no próprio enunciado. Vamos às opções. As quatro primeiras falam de batalhas da Primeira Guerra Mundial, e a última, a Batalha das Nações, de fato foi período napoleônico, porém 1813. Não poderia ter sido depois de Waterloo, como uma segunda batalha decisiva, por exemplo, né? Então, ela foi antes, inclusive foi a Batalha das Nações, que aconteceu em Leipzig, na Alemanha, hoje é Alemanha, mas o nome era outro. Foi uma derrota que Napoleão teve, que vai acarretar, e aí sim, na sua primeira grande derrota, que vai levá-lo ao exílio na Ilha de Elba. Então, Napoleão foi derrotado duas vezes. A primeira ele foi exilado na Ilha de Elba e a segunda, definitiva em Waterloo, ele foi exilado na Ilha de Santa Helena. Então, o enunciado tem imprecisão histórica e as opções também são imprecisas. Portanto, na minha visão, não tem outra alternativa. Essa questão precisa ser anulada, mas obviamente tem que esperar a banca da SPSEX se pronunciar, beleza? A questão 34 fala sobre o New Deal, política econômica norte-americana para conter o avanço dos efeitos da crise de 29. Vamos lá. O New Deal, de 33, foi um plano posto em prática pelo presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Delano Roosevelt, que articulava as ações do governo com as da iniciativa privada. Para tanto, foram adotadas as seguintes medidas. 1. Supervalorização do dólar para tornar as importações mais competitivas. Moçada, se ele precisa ganhar dinheiro, os Estados Unidos precisa ganhar dinheiro para sair da crise, ele não quer importar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando você supervaloriza a sua própria moeda, você coloca as importações num grau de paridade com os seus produtos nacionais, porque fica muito parecido o valor da sua moeda. Então, por exemplo, uma libra, $1. Um produto inglês vai chegar com um preço muito parecido com o produto americano nos Estados Unidos. Então, as importações tendem a aumentar. E nesse caso, o que ele precisa é aumentar o consumo de produtos nacionais. Então, não. 2. Empréstimo do governo aos bancos para evitar mais falência. Perfeito. Quando um banco quebra, os correntistas que têm dinheiro nesse banco também quebram nesse sentido. Então, salvar banco para esta política econômica, obviamente tem gente que critica isso, mas para esta política econômica, ela foi bem sucedida, ou seja, foi uma das medidas que tanto o New Deal de 33 quanto as medidas anticíclicas colocadas em prática na crise de 2008 também foram colocadas em prática essa medida, ou seja, emprestar dinheiro aos bancos, salvar bancos para que esses não gerem uma quebradeira generalizada. 3. Implantação de um sistema de seguridade social com a criação do seguro-desemprego. Pois bem, moçada, numa crise você precisa injetar dinheiro na economia para que as pessoas possam continuar consumindo e ao consumir produtos, serviços das empresas, aumenta a demanda dessas empresas, elas contratam mais. Ao contratar mais, gera mais emprego, mais pessoas consumindo e aí faz a roda da economia gerar. Portanto, essa medida está corretíssima. 4. Não intervenção na economia, pois o próprio mercado resolveria a crise. Pois bem, se a 4 está certa, a 2 e a 3, que nós acabamos de falar que está certa, não podem estar certas, né? Teria que estar errada. Então essa 4 está errada, porque na verdade o New Deal foi uma forte intervenção estatal na economia norte-americana. 5. Criação de um vasto programa de obras públicas com o intuito de gerar novos empregos. Outra medida correta que é em relação à intervenção do Estado na economia
para suprir essa crise. Quando eu falo correta, moçada, não quer dizer que eu concorde ou discorde. Estou falando que isso de fato ocorreu no New Deal e também ocorreu depois da crise de 2008. Beleza? Então, 2, 3 e 5 estão corretas, logo nós temos a letra C. Na 35, estamos falando sobre a Primeira República. Vamos lá. Durante a Primeira República, o domínio dos coronéis no campo era quase absoluto. Contudo, mostrou-se insuficiente para impedir que muitos trabalhadores rurais seguissem líderes messiânicos, que acenavam com a promessa de uma sociedade justa e fraterna. Vale a pena destacar o seguinte líder religioso desse período. Pois bem, moçada, revolta messiânica, ou movimento messiânico, enfim, na Primeira República, nós falamos geralmente de 2. Revolta de Canudos, com Antônio Conselheiro, na Bahia, ocorrida ali entre o ano de 1893 e 1896, que é quando começam os conflitos mais pesados, até a sua derrocada em 1897. A outra é do João Maria e do José Maria, que é do Contestado, uma região ali numa divisa entre Paraná e Santa Catarina, que aconteceu entre 1912 e 1916. No caso dessa terceira, que é a do Padre Cícero, então já estamos falando que o gabarito é letra A maioria dos livros não coloca como uma revolta messiânica ou um movimento messiânico, porque tem uma característica interessante. A revolta de Juazeiro, ou a sedição de Juazeiro, que é o fato histórico que a questão está colocando Padre Cícero como um líder messiânico, e de fato era, de certa maneira, um líder messiânico, mas não dentro desse escopo, desse modelo de líder messiânico que está prometendo uma sociedade justa, fraterna. Tanto não é que o Padre Cícero era vinculado politicamente às oligarquias cearenses, né? uma oligarquia cearense em especial. Então, ser justo e fraterno como Antônio Conselheiro, como João Maria, José Maria, não dialoga com como as oligarquias estaduais, nesse caso, faziam na prática com o povo que ela governava, né? Então, enfim, na verdade, a sedição de Juazeiro foi uma resposta ao governo federal que queria intervir na política cearense. Então, mas ok, já que a SpaceX coloca Padre Cícero e algumas apostilas de alguns cursos, sabendo que a SpaceX cobra isso, elas já colocam, então vamos trabalhar com essa perspectiva, ou seja, Padre Cícero é um dos líderes messiânicos da Primeira República, beleza? 36. No Brasil do final do século XVIII, houve a decadência da mineração e a reanimação da produção agrícola. Para isso, contribuíram, vamos lá, número 1, aumento da população europeia com ampliação dos mercados consumidores de gêneros tropicais. Moçada, o raciocínio dessa 1 é bem simples, ela está correta. Se aumentou o número de pessoas que demandam por produtos tropicais, ou gêneros alimentícios ou matéria-prima, automaticamente esses países que fornecem tais gêneros, tais matérias-primas, também vão vender mais. Então, letra 1, correta. Número 2. A extinção dos estados do Brasil, do Grão-Pará e Rio Negro e do Maranhão e Piauí. Pois bem, esses estados, que na verdade era uma subdivisão do Brasil colônia, eles foram extintos oficialmente no século XIX. Então, não teria como ser um fator de reanimação da produção agrícola no final do século XVIII. Sem contar que isso, propriamente dito, não tem uma influência direta, né? Não teria uma influência direta. 3. A Revolução Industrial. Pois bem, a Revolução Industrial tem um fator muito parecido com a número 1, né? Ou seja, a Revolução Industrial aumentou a produção fabril, como o nome já diz, industrial, fábrica, a produção fabril aumentou. E a produção fabril, ela basicamente, ela pega matéria-prima, ou de suas colônias, ou de países, colônias, enfim, não industrializados, como o caso do Brasil. Portanto, aumenta a demanda por produtos de matéria-prima, no caso, né? Número 4. Abertura dos portos às nações amigas. Tanto a número 4 quanto a número 5, fundação do Banco do Brasil, elas têm o mesmo motivo para que elas estejam erradas. Ou seja, elas ocorreram durante o período joanino. Então, não poderiam ser essas duas. Portanto, o que nós temos aqui é a número 1 e a número 3, logo, letra C. 37. No período do Renascimento, durante os séculos XV e XVI, ocorreram mudanças na qualidade e na quantidade da produção cultural. Dentre os fatores que influenciaram essas mudanças, destacam-se... Bom, moçada, a gente pode começar pelo número 1 aqui, o absolutismo monárquico, ela não tem relação direta com
o Renascimento, mas a gente pode ficar só na questão cronológica. O absolutismo monárquico ele vai sendo construído quase que concomitante ao Renascimento cultural, no mesmo período ali, né? O Renascimento cultural ele tem 3 fases, 300, 400 e 500. 1300 alguma coisa, 1400 alguma coisa e 1500 alguma coisa. Então é neste período, o absolutismo vai avançando ao longo dos séculos, na Inglaterra no século XVI, na França no século XVII, XVIII, enfim. O absolutismo vai avançando, mas ele vai se construindo, o absolutismo monárquico, ele vai se construindo mais ou menos no início ali do período moderno, digamos assim, né? Então não poderia ter influenciado no Renascimento cultural. 2. O desenvolvimento da imprensa. Volta para mim aqui. Ele é importante porque ele consegue imprimir mais livros. A imprensa não é o que a gente chamou de imprensa, né? Jornal, televisão, rádio, não é isso. Imprensa é a máquina de imprimir livro. Basicamente isso. Então, imprimindo em maior quantidade, mais gente tem acesso a mais livros. Então, espalha muito mais os elementos culturais do Renascimento do que poderiam espalhar em correntes culturais, correntes filosóficas também, né? Anteriores ao Renascimento cultural. Beleza? Mais acesso, portanto, à imprensa possibilitou isso. 3. Advento dos séculos das luzes. Moçada, século das luzes é o século XVIII. Então, só pensar iluminismo, iluminação, século das luzes, século XVIII. Beleza? Embora o iluminismo tenha começado ainda incipiente no século XVII, mas o século XVIII é um século muito forte ali do iluminismo. Ok? Então, não pode ser. A princípio, nós temos só o número 2. Número 4. A ação dos mecenas. Perfeito. Os mecenas eram aqueles que bancavam, portanto, os artistas, comprando as artes, né? Então não existe movimento cultural se esses artistas não forem financiados de alguma maneira, ok? Então os mecenas foram fundamentais. Por que esse movimento começa na Itália? Porque na Itália tinha dinheiro suficiente espalhado pela elite econômica, elite política, para bancar essas obras, né? Então os mecenas são centrais nessa ideia de renascimento cultural. 5. Empirismo e liberalismo político de John Locke. Moçada, o John Locke, ele é de 2 séculos, né? Ele é do século XVII e do século XVIII. Então, séculos posteriores ao Renascimento cultural. Por si só, cronologicamente, já não poderia ser um fator ali importante para o Renascimento cultural. Então, nós estamos falando da letra C, 2 e 4. Número 38. Alguns humanistas cristãos, a partir do século XI, condenaram o distanciamento do clero católico do que chamavam de espírito do evangelho. Qual o nome do francês que criou uma vertente do protestantismo que foi adotada na França, na Suíça, na Inglaterra, na Escócia e nos Países Baixos? Bom, moçada, olha que interessante o enunciado. Qual o nome do francês? Então a gente já consegue eliminar algumas das opções abaixo, que criou uma vertente do protestantismo. Portanto, tem que ser um francês do século XVI, porque no século XVI é onde surge o protestantismo. E como ele está falando que foi adotado em vários países, tem que ser um francês do século XVI que teve as suas ideias espalhadas muito mais do que Martinho Lutero, por exemplo, que era alemão, e as suas ideias ficaram concentradas muito mais ali na Alemanha, em alguns países do norte, e não teve muita influência no resto da Europa. Então a gente já tira o Martinho Lutero. O B, Henrique VIII, foi um reformista, digamos, protestante, do século XVI, mas inglês. E o anglicanismo ficou restrito ali à Inglaterra, de certa maneira. O C era um suíço, então não poderia ser ele. O D é o Calvino, que é a nossa resposta certa. E o Pedro Valdo era um francês, porém, dos séculos XII e XIII. Então, também não poderia ser. Então, letra D, Calvino. Uma questão clássica aí, né? 39. Em 1844, no Brasil, foi criada uma nova tarifa alfandegária sobre produtos importados, que, variando entre 30% e 60%, favoreceu a criação de indústrias, bancos, ferrovias, mineradoras, etc. Ela ficou conhecida pelo nome de seu criador, que era então o ministro da Fazenda. Vamos lá. Moçada, ministro da Fazenda é quem trabalha com economia, para a galera que está começando a fazer seus estudos aqui em alto nível, tá? Então, ministro da Fazenda e ministro da Economia,
Nesse caso é a mesma coisa. Vamos às opções. O Rui Barbosa, de fato, foi ministro da Fazenda no Brasil, porém na Primeira República. Ele foi o ministro de uma política chamada encilhamento, que a gente vai estudar mais à frente. Então, não pode ter sido Rui Barbosa. Tarifa Alves Branco, perfeito. Alves Branco era o ministro da Fazenda dessa época que criou essa tarifa. Barão de Mauá era um empresário, não era um político ligado a políticas públicas e econômicas. Então, não pode ser. Eusébio de Queiroz leva um nome de uma lei muito importante, mas a lei que leva ao fim do tráfico negreiro. Não é uma lei exclusivamente econômica, né? E o Barão de Tefé, em 1844, tinha 7 anos de idade. Não poderia ser um ministro da Fazenda tão jovem assim. Então, ficamos com a letra B mesmo. Número 40. Na Inglaterra do final do século XVIII, com relação à divisão social do trabalho, as mudanças advindas da Revolução Industrial nos meios de produção foram analisadas e publicadas sob o título A Riqueza das Nações, cujo autor foi... Pois bem, moçada, essa também é uma questão muito conteudista, né? Então, a gente vai analisar nome a nome que está aí. Thomas Mouros, não pode ter sido ele, porque foi um humanista do século XV. Então, não dá para ser ele. B. Adam Smith. Ok, correta. Nossa opção é a letra B mesmo. Foi ele que escreve A Riqueza das Nações e lá, além de outros livros também, ele vai colocar em perspectiva a sua ideia do liberalismo econômico, dizendo que o Estado não deve se meter muito na economia, né? C. John Locke. John Locke, moçada, ele era um liberal político, não um liberal econômico. Ok? Vai influenciar muito fortemente, inclusive, os revolucionários americanos e a Constituição americana, a dos Estados Unidos, né? Letra D e letra E a gente pode botar no mesmo balaio. São dois historiadores do século XX, então não poderiam ter escrito um livro no final do século XVIII. Beleza? Número 41. Durante a Guerra Fria, de 1945 a 1991, a coexistência pacífica serviu como canal de entendimento entre capitalistas e socialistas. Contudo, não foi capaz de mitigar novos focos de tensão, tais como... Duas coisinhas, tá? Doutrina Truman é de 1947. Então, é como se a Guerra Fria oficialmente... Isso é meio polêmico, mas é como se a Guerra Fria começasse oficialmente em 47. Mas ok, vida que segue. Vamos botar de 45 a 91, porque tem elementos ali a partir de 45 que já dão conta de tensões crescentes entre o lado capitalista, vencedor da Segunda Guerra Mundial, e o lado socialista, no caso capitaneado pela União Soviética. Beleza. Coexistência pacífica foi um período até relativamente grande, depois do final da Guerra da Coreia, meados da década de 50, até meados final da década de 70, ali, principalmente com a invasão soviética ao Afeganistão. Pois bem, então nós estamos falando aí de mais ou menos 20 anos de coexistência pacífica, um período bastante significativo. Pois bem, mesmo um período com uma certa coexistência pacífica, mas não 100% pacífica, digamos assim, quais são dos conflitos colocados aí na questão o que de fato ocorreu durante esse período, né? Então, o conflito separatista de Kosovo, ele ocorreu no final, depois da Guerra Fria, entre 1998 e 1999. Então, não pode ser a letra A. Letra B, Revolução de Veludo, ocorreu no finalzinho da Guerra Fria, em 1989. Então, também não pode ser essa. Guerra Civil Espanhola foi um evento pretérito à Segunda Guerra Mundial. Então, foi de 36 a 39, então nem Segunda Guerra Mundial existia, portanto, muito menos Guerra Fria. O massacre de Katyn, ou Katyn, a minha pronúncia polonesa não está muito bem hoje, ela foi um evento durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então não poderia ser na Guerra Fria. Sobra apenas a descolonização africana, que de fato ocorreu uma luta dos países africanos, não só africanos, asiáticos também. A Guerra do Vietnã entre Estados Unidos e Vietnã do Norte, a origem dela é, na verdade, uma guerra dos vietnamitas contra os franceses, que colonizavam aquela região. Então, não só na África, na Ásia também, teve muita guerra para se tornar independente. Na África, vários países se tornaram independentes depois da Segunda Guerra Mundial, muitos a partir de lutas armadas contra os seus opressores colonizadores, e depois geraram guerras civis locais, né? Angola, que é um país muito próximo culturalmente do nosso, é um exemplo clássico disso. Então, letra E, da questão 41. Vamos a 42. Em 2007,
a China já estava entre as 4 maiores economias do mundo. Para 2020, as previsões colocam-na como a segunda ou a primeira. Entretanto, essa geração de riqueza não se refletirá na... Parênteses aqui, moçada, essa não é uma questão de história. Se você olhar o edital da SpaceX, não consta nada de China contemporânea. Nada. Então, provavelmente, essa questão foi colocada de maneira equivocada na prova de história. Porque a prova da SpaceX, ela é muito demarcada. Então, início da prova de história, início da prova de geografia, e essa questão está lá na prova de história, não na prova de geografia. Enfim, eu julgo como um erro, mas ok, ela deveria ser anulada por esse motivo. Dá para fazer, mas não no campo da história, e sim no campo da geografia. No campo da geografia, perfeito. Mas vamos tentar fazê-la aqui mesmo nessa prova de história. Letra A. O que essa forte economia chinesa, essa grande geração de riqueza, não se reflete em quê? Letra A, alteração de seu poderio militar? Não. Ela tem cada vez mais aumentado o seu gasto militar. Não está perto dos americanos, mas está cada vez chegando mais perto, né? Ou melhor, diminuindo a distância. B, capacidade de investimento externo. Não, muito pelo contrário. A China está cada vez mais investindo pelo mundo, né? Inclusive na África. C, evolução científica tecnológica do país. Moçada, corta para mim aqui. A gente está acompanhando agora, nós estamos em setembro de 2020. Nós estamos acompanhando essa questão da corrida pela vacina contra a Covid. A China é uma das lideranças tecnológicas, Estados Unidos também, Alemanha também, Inglaterra também, mas a China é uma dessas lideranças, né? Então, evolução científico-tecnológica do país cada vez mais forte, né? Computadores, biotecnologia, bélica, né? Então, não. Letra D. Na renda per capita dos chineses, que continuará relativamente baixa. Eu marcaria essa, para mim, o gabarito é letra D. De fato, a renda per capita é todo o dinheiro, toda a renda que todo mundo tem num país dividido pelo número de habitantes. Então, vai ter muito mais dinheiro na China? Sim, mas vai haver uma concentração de renda, porque a China está num sistema mais capitalista, né? Ela oficialmente ainda é um socialismo, a gente tem uns que chamam de capitalismo de Estado, socialismo de mercado, enfim. A China é socialista, de fato, politicamente, mas no campo econômico ela está muito mais ligada, muito mais voltada, cada vez mais para o mundo capitalista. Então, vai haver essa concentração de renda, já está havendo, na verdade, tá? Então, enfim... a renda per capita ela é um indicativo meio complicado. Bom, a letra D estando certa, nos resta a letra E. Alteração do estilo de vida de toda a sua população que dá prioridade ao consumo sem limite. Não tem essa perspectiva de consumo sem limite. Isso é quase jocoso, é quase pejorativo, né? Essa opção letra E. Então, ela não corresponde a uma realidade chinesa, inclusive, tá? Não há uma alteração do estilo de vida, pelo menos não a princípio. É importante lembrar que os povos orientais têm uma disciplina muito maior do que os povos ocidentais. Isso na sua regra, né? Não quer dizer que todos são assim. Vamos para a questão 43 agora. Alguns historiadores distinguem 2 modelos de colonização inglesa adotados na América do Norte. Qual conjunto de colônias inglesas assemelhava-se ao modelo de colonização português no Brasil? Produção agrícola, dedicada à exportação e realizada em grandes propriedades rurais. Guarda para mim, olha só. As colônias inglesas na América, ou os Estados Unidos, as 13 colônias, enfim, a sua origem, eram 13 colônias autônomas entre si, e as colônias do Norte tinham uma característica de o que se chamava muito forte antigamente de colônias de povoamento. Eram pessoas fugidas por questões políticas, por questões religiosas da Inglaterra e vindas aqui para a América. No Sul, era o modelo mais da plantation, ou seja, era uma exploração muito parecida com o que acontecia na América Espanhola e na América Portuguesa, que a gente chama de Brasil. Pois bem, então vamos ao conjunto das opções para ver qual das opções que diz que é parecida com o Brasil colônia. A. Não houve semelhança, está errado, acabei de falar que houve. B. O conjunto de colônias do Pacífico
não existiam essas colônias do Pacífico sob poderio inglês. O que a gente chama hoje de Estados Unidos, a parte ligada ao Pacífico era espanhola nesse período. Então, não existe isso. Letra C, conjunto das colônias do Norte. Não, porque, como eu falei, elas tinham caracterizadas as propriedades rurais como policultura, ou seja, produzia muitos produtos, pequenas e médias propriedades e não latifúndio, né? E a mão de obra ela era basicamente livre. Então, não. A letra D, sim, baseada nas plantations. Para quem não lembra, plantation é latifúndio, grande propriedade, monocultura, só produz uma coisa, voltada para o mercado externo e, neste caso, a plantation histórica, ela é escravista. Diferente de como a gente estuda plantation nos dias atuais na geografia, que ela é latifúndio, monocultura, voltada para o mercado externo e não tem mão de obra escrava. Pelo menos não oficialmente. A gente sabe que de vez em quando aqui no Brasil as fiscalizações acabam pegando aí, né? Fazendas que adotam trabalho escravo, mas isso é ilegal. Na época, a escravidão era legal, né? Hoje não é mais. Então a plantation de hoje não tem a escravidão. Letra E, o conjunto de colônias do Centro-Sul. Não era uma nomenclatura usada, então não poderíamos colocá-la como opção certa, o que sobra apenas a letra D. Beleza? Vamos para a última questão agora da SPSEX de 2020. Questão 44 da prova do modelo E. A formação dos estados modernos fez desaparecer os laços de suzerania e vassalagem. Atenção nesse termo, hein? Suzerania e vassalagem. E com isso foram formados na Europa, e aí continua. Os exércitos nacionais, bingo, de primeira, letra A, perfeito. Moçada, suzerania e vassalagem era uma relação entre nobres. E era uma relação de fidelidade. E uma dessas fidelidades era guerrear para defender este nobre em que você era fiel. Logo, um suzerano e um vassalo tinham exércitos próprios. Com o fim ou a diminuição cada vez maior desta relação, esses exércitos próprios, vou chamar de exércitos particulares, dos nobres, vai diminuindo. E aí tem a necessidade de um exército nacional. Porque neste momento que vai surgindo os estados modernos, os países, os estados-nação, digamos assim, vão surgindo também os exércitos nacionais. Por quê? Como diria Max Weber, uma das características do Estado moderno é o monopólio da violência. Ou seja, só o Estado moderno pode ter um exército, forças armadas, polícia. Só ele pode usar a violência, não pessoas particulares. Entende? Então, os exércitos nacionais surgem nesse vácuo deixado pela essa relação de suzerania e vassalagem que vai diminuindo cada vez mais, ok? Os estados nacionais surgem com o ressurgimento, digamos assim, das monarquias nacionais, que vão gerar o absolutismo. Inclusive, para formar esses exércitos nacionais, os monarcas vão contar com a ajuda financeira da burguesia. Mas isso é papo para uma aula específica sobre isso, ok? Por que os burgos, letra B, está errado? Porque, moçada, os burgos, eles têm uma relação mais comercial, tem mais a ver com o surgimento da burguesia, o renascimento comercial, e não com o fim da relação de suzerania e vassalagem. Embora os burgos, de certa maneira, esticando aqui, puxando um pouquinho ali, é contemporâneo à formação dos estados modernos, mas não tem a ver com o que o enunciado está pedindo, a questão da suzerania e vassalagem. Beleza? Bom, letra C, as cruzadas começam no finalzinho do século XI, então não poderiam ser isso, ainda estamos falando de feudalismo. A letra D, os Cavaleiros da Luz. Bom, os Cavaleiros da Luz que eu conheço foram um grupo formado na Conjuração Baiana, aqui no Brasil, então não tem a ver com isso. Capitanias hereditárias são questões relacionadas à colonização portuguesa, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. Então, sobrou letra A. Pois bem, moçada, corrigimos aqui a prova da SPSEC 2020, de História. Depois nós vamos corrigir a prova de Geografia, também 2020, da SPSEC. Beleza? Um grande abraço, até a próxima.